Solo Leveling é uma obra coreana que veio ganhando bastante popularidade com seu manhwa, por possuir uma narrativa empolgante com elementos de RPG e luta. Na temporada atual, essa obra coreana ganhou uma versão em anime dublada em japonês. Nesta aula, vamos estar estudando um trecho dessa obra. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Shino. もっと体を大事にしてよ。めちゃくちゃ心配したでしょ。ごめん。他の人たちは何ともないのに、お兄ちゃんだけはいっつもボロボロじゃん。心配してんだからね。妹を残して死ぬ覚悟をしたなんて。もっと体を大事にしてよ。Motto, karada daiji ni shite yo. Tenha mais cuidado com o seu corpo. Motto significa mais. Karada quer dizer corpo, extensão física. Daiji ni shite. Decompondo esse trecho, daiji significa cuidado, cautela. Quando é utilizado nishite dentro dessa construção, então daiji nishite como um todo, quer dizer cuide. Esse shite vem do suru, ou seja, daiji ni suru, que teria o sentido de ter cuidado, né? Ter cautela. Por exemplo, karada daiji ni suru, cuidar do corpo. Ela está passando uma ordem para ele, ou seja, um comando. Então vira karada daiji ni shite. Esse suru vira shite numa ideia de ordem, né? De comando. Então suru, esse suru vira shite. O yo ao final de ênfase. Então ela tá passando ali que é uma coisa séria, né? Que ele tem que realmente se preocupar. Então inclui o yo ao final. Então, motto karada daiji ni shite yo. Tenha mais cuidado com seu corpo. めちゃくちゃ心配したでしょ。ごめん。めちゃくちゃ心配したでしょ? Fiquei muito preocupada, viu? Mechakucha quer dizer muito, bastante, extremamente. Shinpai quer dizer preocupação. Quando você quer dizer se preocupar, você vai pegar shinpai e colocar no suru também, assim como acontece com daiji. Porque aqui a diferença é que ele não vem com ni, é só o suru sozinho. Então, shinpai suru quer dizer se preocupar. Shinpai shita, como tá aqui nessa frase, é se preocupou, porque o shita é a versão passada do suru. Então, existe suru, que é o presente ou o futuro. Então, shinpai suru quer dizer tanto se preocupando ou tanto vai se preocupar. Shinpai shita é se preocupou. E aí tem o final. Deixou. Deixou. Esse deixou seria seria tipo um viu, tá? Ok? Entendeu? Então, ele tem essa ideia de confirmar, de esperar que a pessoa confirme que tá entendendo o que você tá falando, que, tipo, tá certo, tá ok? Nessa ideia. Depois, nós temos o gomen, significa foi mal, perdão. Gomen é a abreviação do gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai significa desculpa, perdão. Gomen, versão mais casual, mais íntima. 他の人たちは何ともないのに、お兄ちゃんだけはいっつもボロボロじゃん。他の人たちはなんてもないのに、お兄ちゃんだけはいつもボロボロじゃん。As outras pessoas sempre saem ilesas, só você que sai destruído. Hoka no hitotachi é o primeiro trecho dessa frase. Hoka quer dizer outro, outras coisas. Hitotachi significa pessoas, onde hito seria pessoa e tachi é a pluralização na ideia de que existe uma pessoa sozinha, que é hito, para dizer uma pessoa é hito, para dizer várias pessoas é o inclui o tachi. Como, por exemplo, na aula anterior sobre Sousou no Furiren, que explicamos onde o kimi significa você, tachi, vocês. Então aqui é o mesmo exemplo. Hito significa pessoa, tachi, pessoas. E aí, para conectar o substantivo hoka com hitotachi, é usado o no. Então, o no é uma partícula. Partículas são componentes da língua japonesa que tem o sentido de, a depender da frase, alterar algum elemento, né? Então, por exemplo, a partícula wa, que já vai aparecer nessa frase em breve, tem um sentido. A partícula no tem outro sentido e por aí vai. Aqui a partícula no, ela tem o sentido de conectar as coisas, de ligar, ou de dizer que algo pertence a alguma coisa. Aqui no contexto nós temos hoka no hitotachi. Hoka quer dizer outras, hitotachi, pessoas. Então, outras
o quê? Pessoas. Para dizer isso, é incluso o no entre meio. Então, hoka, outros, total de pessoas. Wa. E aqui a partícula wa aparecendo. O que essa partícula quer dizer? Ela significa, ela tem o sentido de dizer sobre o que você está comentando. Mas, a depender do contexto, ela tem um sentido de contraste com a informação. Que é o que está acontecendo aqui, por exemplo. Vamos entender mais pra frente, como vamos explicar ela novamente dentro dessa frase. E aí é dito, nantemonai. Nantemonai significa de boa, sem nada com que se preocupar. Ou seja, as outras pessoas, nantemonai, não tem nada com que se preocupar, estão de boa, né? Elas não tiveram nenhum ferimento, não aconteceu nada com elas. Noni, aparece noni, tem a ideia de dizer, embora, apesar disso, apesar de que elas estão de boa, oni-chan dake. Oni-chan significa o irmão mais velho. Porém, oni-chan é um jeito mais casual, mais familiar, mais íntimo de dizer oni-san, que também tem a ideia de irmão mais velho. Então, oni-chan, irmão mais velho. Dake. Dake, que aparece em seguida, tem a ideia de dizer que só ou apenas. Então, só, ou seja, só o oni-chan, só o irmão mais velho, só você, oni-chan dake. Só você, alguma coisa. E aí tem a partícula wa aparecendo de novo. Para dar a ideia de contraste. Ou seja, como assim? A primeira partícula wa que aparece, ela está descrevendo um fato. Então, as outras pessoas. Essa segunda, ela apresenta um contraste. Ou seja, apesar de ser isso, tem isso. Então, por exemplo, as outras pessoas saem ilesas. Embora você, falando sobre você, é outra coisa. Acontece outra coisa. Então é dito, itsumo, itsumo quer dizer sempre. Aqui é mais de ênfase ainda, porque o itsumo ele costuma aparecer só o itsumo. Aqui utiliza um tsu pequeno para dar um alongamento nessa palavra, colocando ainda mais ênfase no que está sendo dito. Então, itsumo, sempre. Ou seja, que é uma coisa extremamente recorrente. Boroboro, boroboro quer dizer arranhado, destruído, cansado, estressado, tem essa ideia. Então só você sempre sai arrebentado. E aí tem o jan no final, que é uma linguagem extremamente casual e dialética, ou seja, é usada geralmente em algumas regiões específicas do Japão, ou seja, um dialeto. Esse dialeto é a partícula, né, que carrega o sentido de que seria tipo um certo, sabe? Então ele carrega essa ideia. Ou seja, ela tá dizendo que ele sempre tá sendo a pessoa que tá ficando ali, arrebentada, sozinha. Então, repetindo a frase. 他の人たちは何ともないのに、お兄ちゃんだけはいっつもボロボロじゃん。心配してんだからね。心配してんだからね。心配してんだからね. Eu tava preocupada, viu? Ou estava preocupado. Ok? Shinpai suru, sabemos que é se preocupar. Shinpai shite, sabemos que é o shinpai suru colocado na forma T. Dakara. Esse da vem do noda. É uma abreviação do noda, que é um elemento gramatical que tem o seguinte sentido. Ele é usado quando você quer trazer uma explicação sobre alguma coisa. Quando você quer trazer um detalhe. Quando você quer falar que você está explicando um ponto. Que é alguma coisa. Tanto é que costumam traduzir esse noda como é que tal coisa. Então, por exemplo, é que eu estava preocupada. Aqui, ele está numa versão mais casual ainda, ou seja, mais informal, ficando nda. Então, shinpai shitenda, é que eu estava preocupada. Aí, para ter o sentido justamente de explicação, esse nda, ele está sendo colocado junto com dakara. Ou seja, esse que ele tem um sentido de explicação, ele tá com dakara. Dakara quer dizer pois, devido a, é que eu estava preocupada. Então, justificando, explicando que estava com uma preocupação. No final, temos o né. Esse né passa a ideia de certo, sabe, entendeu? Ele seria tipo o nosso fio, tá? Tendo uma ideia similar também ao nosso né do português. 妹を残して死ぬ覚悟をしたなんて Imoto nokoshite shinu kakugo shita nante. Pensar que eu estava preparado para deixar minha irmã e então morrer. Imoto, irmã mais nova. Existe ane e imoto. Ane é irmã mais velha e imoto é irmã mais nova.
Nokoshite. Nokoshite vem de nokosu. Nokosu significa deixar. Por exemplo, deixar alguém para trás. Aqui no contexto é justamente deixar a irmã dele para trás, né? Então, imoto nokoshite. Imoto nokoshite nessa ideia de deixar minha irmã para trás, deixar ela para trás. Isso porque vai acontecer alguma coisa que é morrer, shinu, que ele não coloca imoto nokosu, ele coloca imoto nokoshite. Por que esse T? Porque o suru vira T nesse contexto? Para ter a continuidade no que está sendo dito. Ou seja, imoto nokoshite, deixa a irmã e tal coisa. Então esse T passa essa ideia de continuidade. Então suru, esse nokosu, que significa deixar, entra na forma T para ter continuidade, para mostrar que vai ter continuidade, para ligar as coisas. Então ele tem o sentido de conexão com o que vem em seguida. Algumas pessoas traduzem ele como e alguma coisa. Então, por exemplo, deixar minha irmã e alguma coisa. Então, deixar a irmã dele e shinu. Shinu significa morrer ou falecer. Kakugo, que vem em seguida, tem a ideia de estar preparado, estar disposto. Então, estar disposto a morrer e deixar a irmã. Shita nante. Shita vem do suru. Sabemos que suru quer dizer realizar alguma ação. Shita aprendemos anteriormente nessa frase que é a versão passada, ou seja, o passado desse suru. Então, kakugo suru significa estar preparado, é o ato de estar preparado, né? O comportamento, a ação. Shita seria esse comportamento, a ação feita no passado. Então, ele estava o quê? Preparado para morrer e deixar a irmã dele para trás, né? No sentido de que ela ia ficar sozinha. Nante. Esse nante tem a ideia de demarcar uma ideia, um pensamento, alguma coisa. Ele costuma ser interpretado muitas vezes como coisas como, tal coisa. Aqui no contexto seria mais a ideia de ir pensar que, então, algo assim, pensar que eu estava preparado para isso, então, kakugo shita nante, pensar que eu estava preparado para isso.